Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e hoje nós vamos começar mais uma aula de pedagogia, certo? É isso aí, se você não sabe, a gente tem um monte de vídeo de pedagogia aqui. No final da tela vai aparecer os quadradinhos, você clica lá que você vai ir na playlist, certo? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre educação pragmática. Olha aí, educação pragmática. É a educação prática, tá certo? É um movimento do qual eu gosto muito e a gente vai falar ponto a ponto os pontos mais importantes sobre esse movimento que eu tenho certeza que você vai curtir, certo? Então vem comigo, é o seguinte, olha só. Nós temos aí então a educação pragmática, você já deve ter ouvido talvez falar do pragmatismo, tá certo? Isso daqui é o seguinte, ele é uma ideia, tá? Ele é uma ideia, ele é um método de pensamento, um método de reflexão, um método filosófico. Esse método pragmático, ele vai ser um método onde vai ser tipo usado em várias áreas, na antropologia, na história, na psicologia, certo? E a gente vai entender um pouco mais dele aqui. E aí, então, a educação também vai se utilizar desse método, certo? Vamos falar um pouquinho mais dele. A palavra em si, pragmático, tá certo? Ela vem do grego, da palavra ação, certo? Então, vem de pragma. O pragmatismo é a ideia de ação, do fazer, certo? Não é só a ideia intelectual de pensar, de refletir, não. Mas é a ideia de colocar o negócio para funcionar, certo? Uma coisa interessante aqui é que o pragmatismo tem como pontos principais, tá certo? Aqui tem uma lista interessante que ele tem a ideia do concreto como principal, o palpável, o concreto, aquilo que é adequado como uma ideia principal, tá certo? Ele tem os fatos, as ações e o poder, tá certo? Isso compõe um método, tá? Como assim compõe um método? Essas são as ideias dentro do pragmatismo. Então, de forma geral, aí, o pragmatismo, ele preza por uma educação, e aí eu tô falando do pragmatismo na educação, certo? Ele preza por uma ideia de educação prática, uma ideia de educação na ação, certo? Ele é contra o quê, então, certo? Porque assim, essa ideia, ela preza uma educação prática, uma educação com ação, obviamente ela não concorda com esse tipo de educação que a gente vê muitas vezes na escola pública de hoje, certo? Nós estamos com esse vídeo em 2020, não concorda muito com aquela ideia tradicional que a gente tem, né? Às vezes até positivista, de que você tá ali sentado na carteira, passivamente, recebendo as informações e pouquíssimas vezes você realmente coloca em ação aquele conhecimento que você recebeu sentadinho na cadeira na aula, certo? Então, essa escola de aprendizagem, essa visão da educação é uma visão prática. E a gente vai ver os pontos dela. Então, ela é contra algumas coisas. Por exemplo, ela é contra o intelectualismo, tá? Isso é interessante porque ela é anti-intelectualista. Anti essa ideia de que você tem que exercer um enorme esforço e tem que participar de uma forma exaustiva de um processo onde você vai pensar, você vai estudar simplesmente por pensar e estudar. Você não vai pôr em prática naquelas coisas, né? O problema nem é você estudar e desenvolver e participar dessas informações ou desse tipo de educação. O problema é que a educação tem uma finalidade. E você não pode perder tempo no seu processo de educação trabalhando com coisas que não vão te ajudar na sua vida prática, na sua vida real. Então, ele é contra esse intelectualismo, certo? Pedagógico. Outra coisa importante é que ele acredita na prática e na experiência, tá? Então, o pragmatismo, ele acredita no quê? Na pedagogia prática, na pedagogia que parte da experiência, tá? Isso é uma coisa interessante porque acaba reduzindo a realidade naquilo que é prático e naquilo que é de experiência do ser humano. Como assim reduzindo as coisas, a realidade? É o seguinte, você pode me dar 100 ideias sobre como educar uma criança, de como lidar com uma criança de 5 a 10 anos, por exemplo, certo? Vamos pegar um período do Piaget. Uma criança dos 3 aos 7 anos, mais ou menos, certo? Tá, e aí?
E aí que você vem com 50 ideias, 50 teses, certo? O que interessa pro pragmatismo? Interessa aquela tese que na vida real funciona. As outras, se só ficar no debate e construção de ideias e na vida real ela não conseguir ser aplicada e não conseguir ser eficiente, essa ideia que não é eficiente na vida real para o pragmatismo não funciona, não vale a pena, não tem nada a ver, não vale a pena perder tempo com ela. Por quê? Porque o que se deve pensar, o que se deve tomar tempo, energia e foco, e o que se deve ser usado é aquilo que funciona na prática, certo? Isso é uma primeira construção do pragmatismo, tá? Uma coisa interessante aqui, tem uma frase, né, do pragmatismo que eu vou falar para vocês, que é o seguinte, olha só, muito interessante, que explica tudo isso. Será útil, a educação, né, será útil desde que sirva para o desenvolvimento do homem e da sociedade. Por exemplo, a religião, certo? Na verdade, algo só vai servir para a realidade se ela servir para o desenvolvimento prático do homem. Então ele coloca aqui como exemplo a religião, tá? Por que a religião? Porque a religião, por mais que nós tenhamos diversas religiões, diversas formas de crença, ela ajuda o desenvolvimento, ela faz parte do desenvolvimento, parte da história do homem, né? Então ela não é uma tese, uma teoria que está aí flutuando, não. Ela na prática causa sua diferença no desenvolvimento do homem, tanto negativo quanto positivo, certo? Mas ela é algo que na realidade, na prática, ela é funcional para o homem, certo? Então, essa é a ideia do pragmatismo de uma forma geral, a gente olhando para a educação, tá? Agora vamos falar de uma personalidade que vai ajudar você a entender melhor questões da educação. Um dos principais pensadores do pragmatismo é o John Dewey, certo? Esse cara ele é bem recente, ele nasceu em 1859 e ele veio morrer, não, ele não veio morrer, né? Ele morreu, faleceu em 1952, então olha só, é do século passado, 1952, tá certo? Então ele é bem atual, tá? Ele era filósofo, ele era pedagogo, certo? E ele era do pragmatismo, tá? E ele tinha uma visão muito interessante do pragmatismo, que ele achava que o pragmatismo, ele se aproxima dessa filosofia social, tá? Dessa filosofia em que trata da realidade do mundo. Essa filosofia social que trata da sociedade, da realidade da sociedade e do que a sociedade vem produzindo de realidade, de ação. Não só ideias mirabolantes, filosóficas, não, mas de uma filosofia que trata da realidade social, tá? Então ele tinha essa visão, que é uma visão muito importante, certo? Essa visão de entender que você pensar nas ideias como ideias que vão fazer parte do mundo funcional, do mundo que funciona e que vão afetar o mundo de forma real, é muito importante, certo? Bom, vamos a outros pontos interessantes. Isso daqui é muito legal. Ele é fundador de uma escola que é uma escola experimental, tá certo? Essa escola, ela tinha o seguinte, era uma escola para crianças, tá certo? E essas crianças, elas tinham, o foco era atividades, certo? Atividades e menos teoria. Era muito mais prática e muito menos teoria. A ideia era ser uma escola pragmática, uma escola onde as crianças agissem, fizessem ações manualmente, né? Com orientações sim, com teorias sim, com desenvolvimento de ideias sim, mas sempre para ser aplicadas na vida prática, certo? Nunca para ser uma ideia jogada ao léu, tá? Isso é importante. Parece que não, mas eu vou dar um exemplo aqui interessante, que é uma coisa que eu falo para algumas pessoas, só para ver a reação da cara delas, né? Toda vez que alguém fala para mim sobre minhoca, ou sobre os seus parentes, eu falo o nome da minhoca que eu aprendi. Eu falo, ó, Anelídeo, Legocídio, Lacamoso. E pra ver se pra pessoa isso interessa na conversa. E não interessa, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Você aprendeu um monte de coisa de biologia, coisas como essa, e que se você não for um biólogo, isso não vai servir pra exatamente nada, certo? O que o John Dewey, com seu pragmatismo, tá querendo dizer é exatamente isso. Nós somos intoxicados de informações
para a nossa vida prática, não serve. Elas são informações muito específicas. Elas vão servir para a pessoa que procurar essa especificidade. Mas ela, quando for procurar essa especificidade, vai ter que estudar isso de uma forma específica. Aí sim tem um motivo para ela estudar. Mas a gente está falando da educação básica, da educação de base. Por isso que a escola do John Dewey não era uma faculdade, era uma escola para crianças. Para você entender que essa educação básica, esse desenvolvimento básico, primeiro ele tem essa ideia de preparar para o desenvolvimento da ação na vida real, certo? Essa coisa interessante que ele vai falar é o seguinte, tem uma estrutura essa ideia, tá? Essa escola tem uma estrutura, que cabe em 3 palavras, vida, experiência e aprendizagem. Na cabeça do John Dewey, essa escola, ela na verdade tem que ter essa dinâmica, onde a escola, ela não faz parte da vida, ela é a própria vida. Porque você está ali naquele momento, e naquele momento você está vivendo, e naquele momento você está passando por um processo de vida junto com uma aprendizagem da própria vida. Isso é muito legal, né? Porque você não está ali só para aprender uma teoria, ir para casa e rever o caderno. Não. Você está ali fazendo já, vivendo aquilo que você está aprendendo. Isso é muito interessante, certo? E aí, lógico, na escola tinha essa ideia de que quando você pratica, de quando você se envolve realmente com aquela ação, isso vai gerar 2 coisas. Isso vai gerar o esforço e a disciplina, pelo interesse naquilo, certo? Galera, isso é muito legal porque isso eu vi na prática, aconteceu. Isso eu vi na prática. E quando você vê uma teoria na prática funcionar, é uma coisa louca. Eu sou educador social e teve uma ONG específica que eu fui trabalhar, trabalhei bastante tempo. E toda vez que eu transportava algo para ação, né? Toda vez que eu transportava uma teoria para ação, você vê que a força que se gera interesse entre os educandos, entre os alunos, entre os jovens, é muito grande. É algo que a teoria não é capaz de fazer, né? Você colocar aquilo na prática. Uma vez eu fiz um experimento que é o seguinte, eu falei sobre filosofia, certo? E das ideias filosóficas. A aula foi quase um desastre. No outro dia, como era um experimento, eu já tinha desenvolvido toda a ideia. No outro dia, a proposta era a mesma, só que era agora uma ação. Um grupo ia defender uma ideia, o outro grupo ia atacar essa ideia, e tinha um grupo que eram praticamente os juízes, né? Eram que ficariam no fundo da sala. Eu dividi a sala em 3 e eles se envolveram de uma forma maravilhosa com o conteúdo de defesa, de trazer exemplos da vida própria, de trazer exemplos daquilo que eles conheciam. E eu dei tirinhas sobre o conteúdo, para eles terem argumentos um pouco mais sólidos. E o resultado foi muito louco, e se arrastou durante semanas esse debate, eles conversando entre os corredores, entre eles. O que foi isso? O que aconteceu? Aconteceu que aquela ideia filosófica foi transportada para a vida prática, e na vida prática ela conseguiu atingir aqueles educandos. E aquilo fez sentido para eles, porque aquilo tinha a ver com o que eles estavam vivendo. Então, essa experiência de viver esse pragmatismo da ideia foi muito interessante. E eu vi a tendência de gerar esse esforço e de gerar essa disciplina pelo fato da aproximação daquela realidade, daquela atividade que condiz com a realidade. É muito interessante, certo? Aqui na escola do John Dewey, né, com seu pragmatismo, ele deixa uma frase muito interessante que também vai explicar essa ideia dele como pensador, como pedagogo, a ideia da sua escola e a sua visão pedagógica. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante, preste atenção. O fim da educação não é formar criança de acordo com modelos, nem orientá-la para uma ação futura, mas dar-lhe condições para que resolva por si própria os seus problemas. Essa é a chave para o John Dewey. Não adianta você ensinar um monte de coisa que eles nunca vão usar para nada, sendo que você poderia usar coisas que eles resolvessem, que fossem benéficas, que fossem úteis para eles na vida prática. Isso é muito louco, a gente vê isso na escola, né? Se aplica muito conteúdo que não serve para nada de forma mais imediata e às vezes nem a longo prazo, sendo que poderia ter um desenvolvimento muito maior. Uma coisa que eu tenho uma crítica é a escola de tempo integral, né? Eu perguntei para vários alunos o que mudou na escola integral. A resposta foi nada, né? Quer dizer, para que você dobra o tempo
de estudo de um adulto, de uma criança, sendo que você não aproveita isso para coisas mais interessantes, né? Não tem aula de artes na escola. Aquela aula de artes é uma ridícula. As crianças, o professor, eu não sei o que acontece com os professores, gente. Eu tô falando de uma coisa que eu sei, tá? Não tô dando uma opinião de senso comum alheia, como pai, talvez. Eu sei da estrutura pedagógica do ensinamento de artes. E eu acho ridículo o conteúdo de muitos profissionais que não conseguem dar aula, não desenvolvem aula, ficam passando um monte de desenho, né? E isso é muito triste. Então, assim, cadê a prática disso? Cadê o envolvimento interessante? Eu tive essa experiência, por exemplo, com a minha filha, onde eu peguei questões de artes e passei para ela ficou muito mais interessada em coisas que nunca apareceu na escola, né? Agora, por que ficou interessada? Porque você desenvolver essa dinâmica na prática e você envolver essa dinâmica como algo que faz parte da sua vida, tende a te chamar a atenção, tende a trazer você para aquele conteúdo. E dentro daquele conteúdo pedagógico vai se desenvolver várias outras coisas. Então, quer dizer, você vê que a falta desse pragmatismo pedagógico é muito danoso, né? E infelizmente faz parte do sistema atual, né? Então, essa é a frase do John Dewey, tá certo? Outra pontuação é interessante que ele vê o conhecimento. Como é que o John Dewey vê o conhecimento, né? Ele vê o conhecimento como atividade dirigida, né? Como assim? O conhecimento é uma atividade que você vai passar para o outro, tá certo? E esse conhecimento aqui, ele tem que ser voltado para a experiência. Então, assim, vamos estudar agora ecologia, tá? Vamos estudar o espaço de vida dos seres humanos e dos seres que têm vida, mas não só isso. Nós vamos estudar ecologia, só que na próxima aula nós vamos fazer um projeto e fazer uma horta. Por quê? Porque é para você entender a ecologia na prática. A gente vai estudar a estufa, nós vamos estudar o processo de desenvolvimento das plantas, nós vamos estudar a fotossíntese, só que vocês vão ver isso na prática, porque vocês vão plantar e vocês vão preparar a terra. Olha só que interessante, é outra parada, certo? Então isso que ele está querendo dizer, esse conhecimento é para orientar as atividades da vida prática. O objetivo do conhecimento na pedagogia do desenvolvimento do ser humano, principalmente no seu primeiro momento, na sua forma mais importante, é para desenvolver um conhecimento para ser aplicado na vida prática, certo? Vamos lá. Outra coisa interessante que ele vai dizer, olha, se é para ser aplicado na vida prática, então vamos entender o que é a tese para o John Dewey, tá? Como assim a tese? A tese é aquela ideia que nós formulamos, tá? Então, por exemplo, você que está vendo o vídeo aí, você provavelmente tem a sua opinião sobre a educação, muito provavelmente, certo? Então você conversa com seus vizinhos, você conversa com seus amigos e amigas, você conversa com os professores, você conversa com seus filhos talvez, sobre o que você acha da educação, do país, do estado, na escola do seu filho, do conhecido do seu filho, do seu parente, de alguma forma. Quando você desenvolve essa ideia, você está desenvolvendo uma tese. Principalmente quando você tenta resolver essa ideia, né? Resolver esse problema. Quando você fala, não, é assim, por mim seria assim, por causa disso, disso, disso. Quando você constrói isso, você está construindo uma ideia para tentar lidar com o problema. E essa ideia se chama tese, certo? Então, o John Dewey vai falar o seguinte, olha, para que serve a tese na educação, tá? Ele vai falar assim, a tese ela é uma forma de pensarmos uma ação, tá certo? Ela tem que ser direcionada a uma ação. A tese ela tem que ser uma ideia, tá certo? Ela tem que ser uma hipótese de ação. Algo que tem como destino atingir a ação no mundo real. Fazer o mundo real funcionar. Entrar no mundo real e fazer parte do mundo real, certo? Então essa sua tese, ela tem que ser uma ideia para orientar uma ação, não orientar outra ideia. Né? A sua ideia tem que servir para alguém pegar e aplicar na prática, ou para você aplicar na prática, certo? Sendo assim, essas ideias elas vão ter que ter um valor instrumental. Essas ideias elas vão ter que ser instrumentos para quê? Para no final resolver problemas, tá? O que isso que ele está querendo dizer? Olha, as nossas ideias, as nossas teses, as nossas formulações têm como objetivo atingir o alvo, que é resolver os problemas da vida prática, da vida real, certo? E não ficar ali desenvolvendo 1000 ideias sobre 1000 coisas aleatórias que você provavelmente não vai precisar. Por exemplo, a gente aprende uma alta matemática monstruosa, primeiro, segundo e terceiro ano,
sendo que essa matemática ela só vai ser usada por uma pequenina parte da população, que é a parte da população que vai se utilizar dessa matemática, certo? E geralmente ela vai se utilizar dessa matemática para coisas extremamente específicas. E quando elas vão usar para coisas extremamente específicas, ela vai ter que fazer um curso mais específico para se preparar para aquela profissão. E nesse curso, vejam só, ela vai ter que aprender essa matemática. Quer dizer, você não poderia diminuir esse espaço da educação, por exemplo, no ensino médio, dessa matemática tão rígida e tão pouco útil para esse primeiro momento, né? Que é tão específica, e colocar uma coisa que tem a ver com uma ideia mais prática. Por exemplo, por que não aumenta a qualidade da aula de educação física? A aula de educação física no Brasil é a coisa mais absurda de ridícula que tem. Eu passei a minha vida tendo educação física, o professor olhando pra nossa cara e falando assim: toma essa bola, forma time e vamos jogar. Eu acho isso ridículo. É ridículo. Aula de educação física. Entende? Tem tantas coisas para passar de formas mais interessantes. Você trabalhar o desenvolvimento do corpo humano, a capacidade do corpo humano, entendeu? Você trabalhar educações físicas mais bem elaboradas. Não, ele joga aí, vamos jogar, vamos fazer time jogar. Isso é uma coisa recorrente nas escolas. Aí quando o professor passa alguma coisa diferente, pega um bambolê, passa uma atividadezinha de 10 minutos diferente, ele deve se achar assim, nossa, né? Mas é triste, porque poderia ter um conteúdo extremamente bom, extremamente produtivo, extremamente, assim, com uma capacidade e uma qualidade para a vida real muito mais útil, certo? Então, infelizmente, nós temos isso. E olha só, isso tem tudo a ver com o que você percebe, o que você acredita que é o seu modelo pedagógico como profissional, certo? Isso é muito interessante. Você é mais pragmático ou você não é? Né? Então, quer dizer, o que nós estamos tratando aqui é de uma pedagogia real, de uma pedagogia para a vida real, né? E é isso o que o John Dewey está colocando como proposta, certo? Aí entra o educador. O que é o educador, então, nessa dinâmica, né, do pragmatismo? É o seguinte: o educador, ele avança conforme avança a criança, né? Isso é interessante. Existe uma percepção, existe você entender o desenvolvimento da criança, e conforme a criança se desenvolve, o educador vai, então, passando atividades, vai tratando da pedagogia conforme a criança vai se desenvolvendo, certo? Isso é interessante porque nós estamos falando de um desenvolvimento muito prático da educação, tá? Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, o educador vai desenvolvendo junto com a criança, certo? Conforme ela vai aprendendo a lidar com alguma ação, com alguma questão, ele vai aí sim percebendo que é capaz de pular para um próximo nível. O educador, então, ele é essa pessoa, ele tem esse papel, certo? E outra pontuação e pontuação final que nós temos aqui, então, é sobre as atividades manuais. Existe uma importância enorme das atividades manuais no pragmatismo, e principalmente na visão do John Dewey. Por quê? Porque as atividades manuais, tá? De você movimentar as coisas, de você pegar, de você construir, de você lidar diretamente com as coisas de forma palpável, essas atividades manuais, elas têm, assim, uma importância porque elas tendem a te dar problemas reais para serem resolvidos, tá certo? Então, quando nós temos aquela pedagogia que trabalha brincadeiras com as crianças, de montar, quebra-cabeça, faz com que elas resolvam problemas reais, né? Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer meio viajado, mas não é um exemplo tão viajado assim, né? Sabe aqueles joguinhos de celular onde vem várias frutas e você tem que formar linhas com as frutas? Então, às vezes, você forma a linha assim, você forma a linha assim, em X, em W, e aí quando forma, você consegue formar a fruta desaparece e você ganha ponto. As pessoas estão no metrô jogando aquilo de uma forma assim, divertida, entretenimento, né? E aí, isso serve para muita coisa. Recentemente, na data desse vídeo, eu fui fazer o exame psicotécnico, né, para tirar a carta. E no exame psicotécnico tem uma atividade onde tem uma folha, tem símbolos e você vai ter que entender a lógica dos símbolos e colocar a resposta. Era igual o jogo das frutinhas. Você tinha que entender a lógica, né? As frutas têm as cores e as formas. Lá também tem as cores e as formas.
Na hora eu lembrei desse jogo da fruta, né? Então, pra que você aprender a lógica, você montar um quebra-cabeça, você... Já viu como é que é um quebra-cabeça? Tem várias cores, várias partes. Pra que isso, na prática da educação da criança, ajuda? Desenvolve o sistema perceptivo cognitivo dela de lidar com todo esse desenvolvimento de articular, de construção e de desenvolver e de entender aquilo que está na sua frente, né? Que está em desarmonia. Lógico, eu não vou desenvolver toda uma ideia de pedagogia aqui agora sobre isso e de psicologia, mas traz essa capacidade de lidar com esse problema, certo? Então, quando eu vi aquilo, na hora, eu vi aquilo e eu percebi que eu tinha capacidade de lidar com aquilo, porque aquilo era algo cotidiano na minha vida, tanto em joguinhos quanto em outras atividades, né? Então eu pensar aquela lógica já era algo que não era tão difícil. Isso nós estamos falando de uma ideia que foi direcionada para uma prática. Olha que bacana, né? Então quer dizer, essa atividade manual, essas atividades manuais no pragmatismo, certo? Principalmente para o John Dewey, é de extrema importância, certo? Bom, acho que é isso. Desenvolvemos várias ideias sobre o pragmatismo aqui. Eu pontuei vários exemplos para você entender como é importante o pragmatismo, como ele para a pedagogia é extremamente importante, certo? E dentro da ideia de pragmatismo hoje nós falamos do John Dewey também e da sua ideia pragmática para a educação, certo? E essas são as colaborações do John Dewey para a pedagogia, certo? Bom, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Eu vou deixar um card aqui em cima com a playlist de educação. No final do vídeo vai aparecer várias telas aqui de pedagogia, de filosofia, de psicologia do desenvolvimento, que para você que estuda pedagogia é importante, certo? Eu espero que você tenha gostado. Curtiu? Comenta, curte, se inscreve no canal. E o melhor de tudo, compartilha nas suas redes sociais, que é para outras pessoas verem também. Compartilha com o pessoal da sua faculdade, do seu curso, que eu tenho certeza que eles vão gostar, certo? Não se esqueça de fazer as suas anotações. Bom estudo e até o próximo vídeo.